Salve, meu povo! Estamos aqui de novo. Para você que está assistindo de manhã, meu bom dia. Tomou café? Meu bom dia para você. Para você que está assistindo a nossa aula aí depois do almoço, no final da tarde, o meu boa tarde. E para você, campeão, que trabalhou o dia todo, que estudou o dia inteiro, que está exausto, mas está aqui assistindo a aula para melhorar o seu conhecimento, o meu cordial boa noite. Hoje nós vamos falar de plano cartesiano. Plano cartesiano é o nosso assunto de hoje, tá certo? Hoje nós vamos falar de plano cartesiano. Olha, quando eu falo de plano cartesiano, eu estou fazendo, na verdade, uma introdução, eu estou começando a entrar na seara das funções. Então, o plano cartesiano nada mais é do que uma representação da reta real, quando eu coloco uma na horizontal e uma outra reta real na vertical. E aí, a partir do momento que eu tenho duas retas reais, uma na horizontal, que eu chamo de abscissa, eixo das abscissas, e a outra na vertical, que é em pé, que eu chamo de eixo das ordenadas, tá? Eu passo a ter, para cada ponto deste plano, eu passo a ter um endereço, tanto no eixo x quanto um endereço no eixo y. E quando eu escrevo o endereço deste ponto, eu escrevo usando uma representação que a gente chama de par ordenado, tá ok? Então, fique atento para você ir acompanhando. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona essa história. Plano cartesiano, está aqui. O eixo x é o que a gente chama de eixo das abscissas e o eixo y é o que a gente chama de eixo das ordenadas. O x é o horizontal, o y é o vertical. Grave isso, fundamental. Ninguém vai falar eixo x e eixo y para você. Vão sempre dizer eixo das abscissas, eixo das ordenadas. O valor do par ordenado na abscissa, o valor do par ordenado no eixo das ordenadas. Preste atenção. Qualquer que seja o ponto que eu colocar neste plano, vamos lembrar que o plano ele é uma limitação de duas dimensões, que tem comprimento e largura. Então, minha tela aqui ela tem duas dimensões, ela tem o comprimento e a largura. Quando eu coloco um ponto aqui, um ponto P aqui, eu vou representar esse ponto por uma letra maiúscula. É o ponto P. Este ponto P ele tem um endereço lá no eixo x, tá? Que é o eixo das abscissas. E este ponto P ele vai ter um endereço lá no eixo y, que é o eixo das ordenadas. Ficou feio. Deixa eu ajustar. Então, o meu ponto P ele tem endereço tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. Tá ok? A este endereço, quando eu escrevo esse endereço, eu escrevo através de um par ordenado. Este par ordenado ele é sempre colocado num parênteses, separado por vírgula, onde o primeiro valor que entra é o valor do eixo x. E o segundo valor que vai entrar no par ordenado é o valor do eixo y, tá? Então, no primeiro valor, eu vou colocar o valor do eixo x. Eu vou lá no eixo das abscissas e eu vou colocar o valor do eixo x. Aqui é 4, só que eu quero esse 4 azul. Aqui é 4. O valor da abscissa é 4. E quando eu quero a ordenada, eu vou lá no eixo y, vejo qual é o valor e coloco o valor da abscissa. Essa é a representação do ponto P. Eu estou dizendo para você que o ponto P é o ponto que tem endereço no eixo x que vale 4 e tem endereço no eixo y que vale 4. O que significa isso? Significa que lá no eixo x, este ponto P está distante do zero 4 unidades de medida. E lá no eixo y, este ponto P está distante do zero 4 unidades de medidas. E significa, como os dois valores são positivos, que no eixo x eu estou andando para a direita e no eixo y eu estou andando para cima. Fique atento.
No eixo das ordenadas, os valores positivos ficam do zero para cima. E no eixo e os valores negativos ficam do zero para baixo. Tá? Então, no eixo das abscissas, os positivos à direita e os negativos à esquerda. E no eixo das ordenadas, positivo acima do zero e os negativos abaixo do zero. Beleza? Vamos localizar um ponto. Vamos localizar os pontos lá no meu plano cartesiano. Vamos lá. Vamos começar pelo P1. Olha o P1 aí. O P1, ele tem um endereço no eixo X, que é o eixo das abscissas, e ele tem um endereço no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? Então, quando eu vou lá para o eixo das abscissas, para onde é que eu vou? Para o 3. Então, o primeiro valor que entra é o 3. Sempre o primeiro valor é o valor de x. Sempre, tá? Quando eu pego o P1, que eu olho lá para o eixo Y, qual é o valor que eu vou encontrar? 2. Então, o ponto P1 é o ponto definido pelo par ordenado, tá? A localização de um ponto, ela é sempre definida por um par ordenado. Localizar um ponto é escrever um par ordenado. Por que ordenado? Porque eu estabeleci a ordem. Quem entra primeiro é o x, depois o y. Olha a ordem. Eu estou ordenando quem é o primeiro e quem é o segundo. Ok? Por isso que é ordenado. Por que pá? Porque eu tenho dois valores, o de x e o de y. Sozinhos eles não valem nada. Juntos eles representam a localização do ponto. Beleza? Muito bem. Vamos olhar o P2 agora. Vamos lá para o P2. Vamos olhar o P2. Olha o P2. Quando eu olho o P2, o que eu enxergo? Vamos ver. O que aparece para mim? Olhando o P2, quando eu vou lá para o eixo X, eu vou chegar no 1. Então, ó, o P2, lá no eixo X, vale 1. E quando eu olho lá para o eixo Y, onde é que eu chego? Para baixo, né? Então, esse cara aqui é o menos 2, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ok? Então, lá no eixo Y, eu cheguei no menos 2. Esse é o par ordenado que representa o ponto P2. Vamos para o P3. Vamos lá. Olha o P3 aqui, ó. Olha o P3 aonde está. Caramba, cara, olha o P3 aonde está. O P3 ele está exatamente em cima do eixo Y. O P3 está exatamente no eixo Y. Então, senhores, preste atenção. Toda vez que você tem um ponto que está no eixo Y, esse ponto ele está no eixo Y, significa dizer que o x é igual a zero. Então, o valor de x é zero. Para dizer qualquer ponto em cima do eixo y, o x é zero? Isso mesmo. Qualquer um mesmo, qualquer ponto. Se você tiver um ponto localizado no eixo y, nem precisa se bater, nem precisa se preocupar. Quanto é o valor do x? O valor do x é zero. E o y? Exatamente onde está o P3. Onde é que está o P3? O P3 está lá no menos 1. Então, o valor do y é menos 1. Ok? E o P4? Vamos olhar o P4. P4, cadê você? P4, cadê você? Vamos lá. Vamos olhar o P4. Olha onde está o P4. O P4 está em cima do eixo X, enquanto o P3 estava no eixo Y. E se ele estava no eixo Y, isso significa dizer que o x é igual a zero. O P4, por sua vez, ele está no eixo
x. E se ele está no eixo x, campeão, não tem nem o que se bater. Você já sabe que o y é igual a zero. Já sei qual é o valor do y. O y é zero. E o x? Quanto vale o x? Vamos olhar onde é que o P4 está. O P4 está exatamente no menos 2. Então, o valor de x é menos 2. Beleza? Fácil, né? Moleza. Representar um ponto no plano cartesiano é um abraço. É só olhar qual é o endereço desse ponto no eixo x, qual é o endereço desse ponto no eixo y. Pronto. E se estiver em cima do eixo y? O x é zero. Vê qual é o valor do y. E se estiver em cima do eixo x? Se estiver em cima do eixo x, o y é zero. Qual é o valor do x? Está lá, é só olhar onde está o ponto. Moleza, né? Galho fraco, como diz aqui na minha terra. Galho fraco, moleza. Senhores, um grande abraço. Fico por aqui. Vem aí, vamos começar a função. Assista o próximo vídeo. Se você quiser, dá uma, como diria meu filho diz, manda dar um like, pai pede para dar um like. Então, se você é da juventude, dá um like. Você é da antiga, dá uma curtida. Não tem problema. O importante é você dizer pra gente se você está gostando do que você está vendo e ajudar sempre a gente a melhorar o conteúdo do nosso canal. Ok? Tchau, gente. Grande abraço e até a próxima.